Bom, eu sou uma mulher que eu não posso me descrever como uma pessoa branca. Eu tenho negros e índios na minha origem, então eu sou meio amarelada, meio parda, não sei como eu deveria me descrever. Tenho olhos pretos, cabelo muito crespos. Eu uso uma franja que é falsa porque eu tenho alopecia frontal fibrosante, mas não é falsa porque eu paguei, é minha. Eu estou usando um colar vermelho de pedras, estou com uma blusa por baixo de um colete. Essa blusa é vermelha e este colete é preto e branco, azul e tem como se fosse umas asas de pavão. Estou muito nervosa com essa possibilidade de falar a respeito de mim, da minha vida e do que eu penso sobre diversidade e inclusão. Pessoal, eu estou aqui hoje com Maria Inês, uma amiga, juíza, desembargadora, e eu vou contar um monte de coisa para ela, mas ela vai contar muito mais sobre ela aqui para a gente, né? Eu já tive o privilégio de conhecê-la, né, Maria Inês? E a gente já teve algumas coisinhas que a gente fez juntos lá de trabalho, inclusive, lá em Campinas. Parceiros. Já somos parceiros, mas eu quero que vocês todos aqui conheçam a história um pouquinho e algo que talvez ela nunca tenha falado publicamente assim, né? Da minha querida amiga Maria Inês, desembargadora e juíza. Tenho muita honra de você estar aqui. Seja muito bem-vinda, Maria Inês. Você é muito querida por mim e por toda a família da Consolidar. Você pode ter certeza disso, né? Você sabe que a Sandra veio aqui hoje no estúdio só para te ver, né? Pois ela veio aqui só para te ver. Eu conheci a Sandra pessoalmente, uma amiga já, uma parceira, mas só do WhatsApp. Ela veio para te ver exclusivamente. Eu quero fazer a minha autodescrição, até por questão de respeito da pessoa que tem baixa visão, a pessoa que não vê. Então eu sou um homem branco, tenho uma barba preta com grisalho, eu tenho cabelos pretos, olhos castanhos, estou com uma blusa azul clara, meio que social aqui, com o botão aberto. Não estou muito para fora não, né? Tá bem, né? Para entrevistar a desembargadora, tranquilo, né? Com o botãozinho solto aqui, né? E assim estou hoje. Ao meu fundo eu tenho um quadro esverdeado, com uma flor assim, me parece que é uma flor de lótus, bem bonita, um vaso azul, com uma orquídea também, uma parede de tijolinho e o pianinho. E eu tô também, o meu estado emocional está em contentamento, porque eu tenho uma grande admiração por você, grande admiração. O dia que nós tivemos um evento juntos lá em Campinas, eu via, Maria Inês, a forma que você lida com gente, com as pessoas, a forma que você organizava tudo aquilo. Gente, ela pegava, assim, tirava a cadeira do lugar que estava errado, assim, não pedia, ela fazia, assim, super protagonista. Então, assim, muita honra estar com você aqui, minha amiga, de coração. E eu acho que eu te vejo da mesma forma, né? A pessoa que faz, eu acho que isso realmente, veja, a gente não é melhor que ninguém. Se a gente pode pedir para tirar uma cadeira ou para acertar alguma coisa, a gente também pode fazer. Ou até pode fazer pelo que não pode fazer e que vai te fazer outras coisas. Então, realmente, isso tudo que você me disse é o que eu vejo em você, Marcelo. Então, aqui, almas que se reconhecem, obrigada de me convidar. Gratidão, Maria Inês. E eu quero complementar agora aqui o espaço do estúdio, né? No fundo, quando tem a câmera voltada aqui que pega nós dois juntos, a gente tem um quadro vermelho e azul, com duas cores bem fortes, com um pouquinho de amarelo. Também uma parede de tijolinho. E um banquinho no cantinho ali, né? Tá mais quietinho. Uma janela voltada para o jardim. E ao fundo da minha querida convidada Maria Inês, nós temos também um vaso azul, com uma flor assim de natureza morta, que é legal essas coisas de natureza morta, né? Sim. E também o jardim aqui do estúdio. Combinado? Vambora? Estão pronto? Então vamos lá.
Eu queria primeiro, Marinês, conta pra gente quem é você. Quem é Marinês? Bom, de uma forma muito simples, até porque eu sou uma pessoa muito simples, o meu nome é Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa. Quem ouve esse nome pensa numa família quatrocentona, talvez uma menina rica de origem. Não, eu nasci em Marília, estado de São Paulo, há 63 anos atrás. Isso é bem emblemático para mim, porque o que eu mais quis foi sair de Marília. Eu tive uma vida muito humilde, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, entrei num banco muito cedo, inicialmente até como contínua, não sei como se chamava na época. Fui ali, permaneci, entrei na faculdade muito, muito cedo. Entrei na faculdade em Marília, fiz faculdade à noite em Marília e me formei muito cedo por conta dessa trajetória. Que legal. Muito cedo quando, assim? Você tinha... Eu não tinha 20 anos, Marcelo. Não sei, que bacana, hein? Aliás, no Código Civil de antanhos, eu adquiri maioridade por colação de grau. Olha, Mas que legal. hoje eu seria uma daquelas crianças para as quais se daria Ritalina, se doparia, né? Eu fugi dessa... porque realmente ninguém dava conta de mim, então meus pais me punham na escola e eu ficava o dia inteiro na escola. E na escola eu ajudava a professora, porque a professora também não dava conta. Então eles me passavam. Perfeito. Né? Marinês sendo Marinês, né? Marinês sendo Marinês. Fazendo acontecer, então, protagonizando, inspirando. Não, muita energia, eu acho, mas por uma questão que eu não escolhi ser assim. Porque isso também dá trabalho, né? Ter toda essa energia Sim. dá muito trabalho e traz muitos questionamentos. Eu imagino. Mas o que mais que eu tenho que falar de mim? Eu sou marinês, eu tenho essa origem humilde. Eu entrei no serviço... primeiro eu trabalhei, quando saí de Marília e me formei, no Sindicato dos Aeronautas em São Paulo, como advogada. Exatamente naquele prédio em que caiu do lado do avião. Né? Eu trabalhei ali na frente de Congonhas com o meu querido tio, para quem eu agradeço que me deu essa chance, Joaquim Postes de Cerqueira César. É bom a gente honrar as pessoas, sempre, né? Muito importante. Sempre. Dali eu fui trabalhar no Belemo e Heder. Até hoje eu falo com os advogados que me acolheram lá. Que legal. Dr. Carlos, eu aprendi a escrever com o senhor. Vamos mandar para ele grata, depois esse podcast aqui. Com certeza, Dr. Carlos Heder. Ele me telefona de vez em quando, uma pessoa maravilhosa. Hoje ele deve ter talvez 80 e poucos anos, legal, mas ainda está nativa, que é como eu quero ficar também. Depois eu já passei num concurso que foi o de fiscal federal. Hoje seria um auditor fiscal. Eu penso que esse tenha sido o concurso mais difícil que eu passei. Olha só. Porque ele exigia muito de contabilidade, não era o meu mundo. E logo depois, não gostando de ser fiscal, eu ingressei no segundo concurso da 15ª Região da Justiça do Trabalho, onde fiquei por quase 32 anos e me aposentei há exatos 2 anos. Né? Hoje eu tenho uma consultoria de direitos humanos, atendo muitos resgatados do trabalho escravo no Brasil. Que legal. Falo pessoalmente com essas pessoas e tenho uma escola no centro de Campinas, onde o Marcelo é meu hiper parceiro, né? Presente. Fez esse prédio de 1876, onde surgiu a Unicamp, onde foi a primeira faculdade de medicina da Unicamp. Que demais. É um prédio maravilhoso. É maravilhoso, gente. Tem que visitar lindo. Um dia lá. Quem quiser, manda recado, a gente vai juntos. É muito verdade. Legal mesmo. E é um espaço absolutamente de inclusão e onde todo mundo que precisar fazer eventos em Campinas está lá, é de graça, não precisa, é só a gente agendar para poder
mas é um prédio todinho requalificado. Ele foi inicialmente requalificado, e é muito importante que eu honre isso, Marcelo, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e região, né? Lá sempre teve uma das escolas técnicas do próprio Sindicato da Saúde, o ISE, e hoje o Sindicato da Saúde terceirizou para a Faculdade Sofia, da qual eu sou uma das diretoras, eu, Beatriz e Maurício, que você os conheceu, Maurício, um querido, maravilhosos. Beatriz, sensacional também. Exato, Só gente 3 boa. saberes absolutamente distintos. A Beatriz é o do pedagógico. Complementares, né? Exato. O Maurício é da administração e eu estou lá fazendo a articulação das pessoas e trazendo negócios, porque hoje o meu divisor de águas será dar educação para aquele que não teve possibilidade de ter educação e, principalmente, fazendo que grandes empresários paguem por essa educação e usufruam dessa mão de obra, principalmente na área da saúde. Hoje, uma das poucas coisas que não está uberizada no trabalho é técnico de enfermagem, cuidador, não é? E são ramos que tiram as pessoas da linha da pobreza. Sensacional. E aplausos em libras para Para Marinês, você, né? para nós, né? Para você, sensacional. Má, me fala uma coisa. Inclusive, esse prédio que nós estávamos lá, ele parece que na época que foi criado, ele serviu para acolher pessoas que estavam desagregadas, alguma coisa assim. Me relembra essa história. Exatamente. Esse foi um dos prédios que primeiro teve um acolhimento. Veja, nós estamos falando de 1876. Olha isso, gente. Olha que legal. Não tinha nada em Campinas. É um dos prédios mais antigos de Campinas. Nós estamos ao lado da Prefeitura Municipal. Nós teremos logo, se Deus quiser, a Faculdade de Psicologia. Olha que legal. E Faculdade de Enfermagem. Mas agora, dia 20 de fevereiro, a gente começa técnico de enfermagem e de farmácia. E foi a primeira faculdade de medicina da Unicamp. A Unicamp toda surgiu nesse prédio, com Zé Ferino Vaz, com meu querido professor João Manuel Cardoso de Mello, com outras pessoas, com outras figuras tão importantes da nossa educação, mas esse foi o primeiro hospital que acolhia os desvalidos, o primeiro serviço, porque a gente não tinha SUS, a gente não tinha nada. Ou você tinha dinheiro e o médico ia à sua casa, ou você morria à deriva. Então, esse foi um dos primeiros locais de acolhimento em Campinas. Que bonito. Né? Por anos ele foi gerido por freiras, não é? E esse é um espaço realmente de acolher quem sofre. Isso é o que nós queremos ser para honrar não só o prédio, mas também a história de todo mundo que passou por lá. Sensacional. E o Vaz era um grande cara, né? Eu tenho até um amigo em comum, o Gonçalo Pereira, ele vai participar aqui, ele é um cientista lá da Unicamp hoje, ele adora o Vaz, inclusive ele me apresentou, uma vez a gente foi num café lá na Unicamp, o filho, né, do Vaz, foi muito legal conhecer, ele se emocionou ao falar do criador, né, da Unicamp, né? Impressionante. Aliás, a Unicamp, mas eu tenho que fazer um comercial, gente. Eu não sou de Campinas, eu sou de Marília. Eu queria trabalhar em Campinas eu fui para Campinas de uma forma absolutamente não pensada, não é? Mas o que me encantava em Campinas era eu tenho que trabalhar num lugar onde tem uma universidade daquele porte, não é? E eu desfrutei muito da Unicamp, porque ali eu fiz especialização em economia do trabalho, no CESIT, e ali eu fiz doutorado em educação. Então, educação é um negócio que entrou na minha vida definitivamente por conta da Unicamp. E a gente vai voltar já a falar dessas tuas travessias que você fez aqui, que são bastante, que eu tenho aqui marcadas. Mas antes disso, tem uma perguntinha que é assim: quem é Marinês quando ninguém está olhando? Bom, eu sou uma pessoa marcada por inúmeras perdas.
por inúmeras tragédias pessoais. Meu pai foi o primeiro fiscal do trabalho assassinado no exercício da função no Brasil. Olha, eu não sabia disso. Há muitos e muitos anos atrás. E, a partir daí, eu tenho uma vida marcada por muitas perdas pessoais. Então, como eu sei que a gente morre... Né? Que é uma dádiva saber isso. Exato. Porque tem gente que passa a vida achando que não vai morrer, que é eterno, né? Highlander. Highlander, não. Como eu sei que a gente morre, o meu propósito de vida é todo dia acorde bem. Pô, e bonito. Todo dia agradeça pelo dom da vida. Eu tive muitas perdas muito emblemáticas, muito emblemáticas. Vi pessoas assim morrerem muito jovens, a começar pelo meu pai, né? E isso te dá a noção da transitoriedade da vida. E isso não é ruim. Eu me lembro aqui o livro da Ana Cláudia, aquele A Morte é um Dia a Ser Vivido. A morte é um dia que nós todos vamos viver. Fato. Não é? É uma certeza então, da vida. Entre o início e o fim, desfrute. Né? Esteja bem com as pessoas, faça o seu melhor. Eu nem sempre fiz o meu melhor. E hoje eu tenho a noção exata disso. Eu sou uma pessoa que errei muito, mas tenho essa consciência. Como todo mundo, né, mano? Eu acho que o que eu dei de melhor foi no serviço público. Isso eu tenho bastante consciência, mas eu sou uma pessoa que erra a todo momento, mas que tem essa coisa, olha, dá para eu me desculpar com essa pessoa? Puta, falhei. Então, dá para eu me desculpar? Dá para eu fazer alguma coisa para restaurar a nossa relação? Porque eu vou morrer. Para que eu vou ficar com essa pendência? Eu não sei se é amanhã ou se não é. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Então, entre começo e o fim, vamos ver se a gente dá um jeito de fazer o melhor. Maravilhoso. Você sabe que essa sensação de finitude que você está dizendo, né? Que saber que vai morrer, é engraçado, todo mundo sabe, mas ninguém acredita. E as pessoas vão passando a vida como se tivessem, como fossem Highlanders, que não iam morrer nunca. E é engraçado, não sei se é engraçado ou é triste, mas você deixa de viver a sua essência às vezes, porque você está trabalhando o processo de acúmulo de qualquer coisa. Não precisa ser acúmulo de dinheiro, mas às vezes é acúmulo de qualquer coisa. Acúmulo de bagunça, acúmulo de um monte de coisa. E você não consegue discernir, né, essa finitude. E quando você começa a ter esse discernimento, eu imagino que a vida fica muito mais saborosa, né? Sabendo que é o que você fala. E eu vejo você fala por isso, né? A forma que você lida, se entregando por inteiro. Né? A gente está aqui no comecinho do podcast e você já me fez chorar aqui, já me emocionou, né? Porque você se entrega por inteiro. Mas você sempre me faz chorar, você sempre me emociona. Então, mas você vê que legal, acho que a gente tem vivido a vida sabendo o que vai. Eu também perdi minha mãezinha recentemente. Pois é. Dia 18 de fevereiro de 2024 agora, vai fazer 2 anos, né? Então, assim, e depois daquilo parece que deu um clique assim na minha vida, sabe? O que verdadeiramente importa e o que a gente quer deixar aqui como legado, né? Para poder virar algum pontinho de inspiração para algumas pessoas se conectarem com o que a gente tem deixado, né? E não passar pelo que a gente passou, talvez não sofrer tanto e tentar aprender com esse legado, né? Acho que, pô, sensacional. É gozado que as pessoas falam, mas você não está revoltada? Eu falo, não dá para se revoltar. Eu acho que desde cedo me foi mostrado que a finitude é uma certeza. Então, isso de alguma forma é um bom ensinamento. Eu acho que a gente devia falar mais da morte com os filhos. Meu filho também é uma pessoa marcada por muitas perdas. E eu vejo nele uma pessoa, por exemplo, que chega em casa e fala assim: mãe, eu conheci um cara que é super legal, que é o teu número, que é o Marcelo. Eu falei, eu já conheço, né? Mas você veja... Né? Guilherme é um querido, Guilherme, um abraço fraterno. É mesmo, filho. A gente tem que marcar um dia, tomar um vinhozinho juntos e celebrar pela mãezinha que você tem e por você, que também é um cara muito especial, cara. Gente, eu tenho um filho que é um prêmio. Demais, é um presente. É um prêmio. Meu filho é professor de filosofia, inclusive, né? Mas
Aliás, um beijo pro Gui, um beijo pra Karen, o casal lindo, meu filho e a minha nora. Aí eu sei da história depois, não sei se você quer contar, mas eu sei toda a história desse casamento legal, do sobrenome, super legal mesmo. Super legal. Aplausos. Eu contei pros meus filhos isso aí, viu? Porque ele tem o nome dela, gente. É super legal. Isso, e ele acolheu o nome da esposa dele pra dentro, porque é cultural, né? Você leva o nome, a mulher casa e leva o nome do marido. Exato. Ele fez... Não, e quando ele ouviu ela dizer que ela adotaria o Targa, ele na hora falou, então eu vou ter o Rô. Né? Sensacional. Então ele é Rotarga agora. Cara, e ela é Rotarga. Me emociona de novo. Exato. Ó, essa é a família que eu tô trazendo para vocês entenderem. Eu tive o privilégio também de conhecer o irmão dela, o Maurício, que é um presente de ser humano também. Maurício, beijo pra você. E a mãezinha, porque o dia que tava lá, a mãezinha dela tava lá. Não foi isso? E eu, inclusive, dediquei esse dia pra tua mãe. Pra minha mãe. Dei um beijão na legal. bochechinha dela ali. Né? Então, muito parabéns legal. pelo que você Minha tem, mãe viu? é uma mulher de 85 anos que trabalha, que tá o dia inteiro na máquina de costura, fazendo coisas para uma determinada entidade lá, que é os Ostomizados de Campinas, e os presentes para as minhas amigas. Então, uma baita inspiração. Gente, você sabe que um dos motivos da gente trazer desembargadores, a gente teve um almoço hoje também com o Samuel Lima, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, segunda maior do Brasil, né? Só perde para São Paulo. Segundo, como você fala, segundo tribunal com mais movimento de processos no Brasil. Você imagina isso, tá? Também almoçamos com o Rodrigo, né, do Multimídias, que é um brother, um parceiro da Consolidar também aqui. E vai ter podcast, vai ter podcast dos dois também, você tem que seguir e assistir, tá? Mas assim, o que me surpreende muito em você, Ma, é assim, inclusive hoje no restaurante você de novo, né, esse protagonismo de você fazer o movimento acontecer. Um dia a gente estava almoçando em Campinas, ela ia lá e pegava, se preocupava com servir para todo mundo. Então esse protagonismo que você tem e voltado para essa cultura de inclusão, diversidade e mais, né, que a gente gosta de falar, pertencimento, porque todo mundo, se tiver o senso de desejo de pertencer um com o outro aqui nesse país, a gente vai ter algo, pelo menos, nesse tempo que a gente tem, que é um tempo finito, mas esse tempo que a gente tem devia passar com muito mais comunhão, com muito mais gosto, né, a vida do acolhimento, do pertencimento. Então, de novo, obrigado. E eu queria aproveitar nessa travessia tua, como desembargadora, como juíza, dentro do Tribunal Regional do Trabalho, como você vê essa relação humana com as empresas? Eu sei que a gente conversava também, né? Tem empresa que às vezes está preocupada em contratar, mas não está cuidando daquele que está dentro, né? Conta para mim um pouco sobre isso. Exato. Uma das coisas que mais me preocupa atualmente é o número de acidentes do trabalho do país. Bom, é gigantesco. É gigantesco. Eu gostaria até aqui de dar dados, mas eu iria ficar dando dados que não me interessam. Nem é o necessário, né? Exato, porque, veja, primeiro eles são chocantes. Mas nós, ao mesmo tempo, temos uma lei de cotas. O Samuel Lima falou disso. Exatamente. Né? Pode perder muito o podcast bem. dele. Aliás, não dá para perder. Não dá para perder. O podcast do Eu Estava Aqui, eu ouvi falar, eu me emocionei. Primeiro, Samuel é um querido amigo. E ele te adora. E eu super. A ele, porque penso uma pessoa que realmente não é fake. É texto com contexto. Aliás, eu vou falar uma coisa também. Precisa seguir o Instagram do Rodrigo Multimídia, né? Que foi a pessoa que eu conheci agora na hora do almoço e tão querido, já virou tão querido quanto Samuel. E tem um pod dele aqui também, tá? Exatamente. Mas, vejam, o que a gente tem hoje? Nós temos a lei de cotas. Ao mesmo tempo, nós temos um número absurdo de pessoas que se tornaram pessoas com deficiência em face de acidentes de trabalho dentro das suas empresas. Muito, número gigante. Gigante. Veja, nós temos um custo social disso, porque afinal de contas, e graças a Deus, nós temos uma rede, não é institucional, essas pessoas vão receber uma pensão do Estado, veja, não é então que elas vão ficar desamparadas. Isso é uma coisa.
A empresa, ela tem que ficar com essas pessoas por um tempo após o acidente. Mas qual é hoje o raciocínio do empregador brasileiro? E é esse raciocínio que a gente está aqui para mudar. Por quê? E eu vou contextualizar o motivo disso. Veja, essa pessoa vai me dar problema. Então, como ela já me deu um problemão, porque ela passou por um acidente do trabalho, eu vou dispensá-la. É o que o cara pensa na hora. Na hora. É o cérebro reptiliano que vem... Quando que termina esse tempo que eu tenho que ficar com essa pessoa para eu dispensá-lo? Ou então, pior ainda, tá? Eu não vou dispensá-lo, mas se eu puder encostá-lo, porque é esse o termo que as pessoas usam, gente. Triste tá? demais, né? É triste demais. Triste. E é verdade, porque é a comum, pessoa, ela é agredida várias vezes. Ela foi agredida pela vida. De repente, veja, a gente sabe que os acidentes, eles acontecem depois das horas extras. De uma forma gigantesca. Isso é estatístico? Tem isso? É estatístico. Não sabia dessa informação. E eu gostaria até de poder contextualizar isso, mas isso tornaria a nossa conversa... Daria um outro podcast, né? Não, e isso tiraria o foco da nossa conversa, porque o foco da nossa conversa aqui hoje não são dados. O fato é, essa pessoa que estava cansada, mais exposta a sofrer um acidente, sofre um acidente. Tá? Aí ela fica em recuperação por um tempo, depois a empresa até tenta prolongar essa recuperação para que ela não para que ela não volte para a empresa e não atrapalhe. Quando termina esse período que o empregador não pode demitir, ele certamente vai ser demitido. Onde isso vai desaguar, gente? Óbvio, num processo na Justiça do Trabalho. Perfeito, é isso mesmo. Não é? É fato. E mais um conflito. E dá trabalho para vocês, acaba virando, quer dizer, o empresário acaba dando trabalho para vocês. Isso vai ficar caríssimo para a empresa. Caríssimo. Caríssimo para a empresa, porque o que ele vai pagar? Além de tudo, um dano moral. Fato. Não é? Então, veja, ele não se apaziguou com aquela pessoa, ficou mais caro, e ele está procurando uma pessoa com deficiência para pôr na empresa e cumprir cota. E ele então, vocês vejam que tudo é fake. Né? Tudo fake. Tudo fake. Para que ele quer cumprir cota? Se ele não tem a relação humana com o próprio colaborador que está lá 12 anos, 10 anos. Então, o que a gente fica fazendo? Coisas fakes. A pessoa quer cumprir cota, quer que o Marcelo, que faz um trabalho maravilhoso, mande alguém, uma pessoa com deficiência, para uma vaga. Mas ele não quer fazer trabalho nenhum. Se ele puder, Marcelo, colocar essa pessoa com deficiência, ele diz assim, olha, te empreguei, mas você não precisa vir, não. Não é? Já é a paulada. É triste. E ainda acontece pessoas que procuram para isso. Como se a pessoa não tivesse direito ao trabalho. E aí ele tem 10, 15 empregados que tiveram um acidente, às vezes, nem vinculado a ele. Por exemplo, aquela pessoa que caiu da moto. Sim. Que às mas vezes que ele está louco para se livrar. Entendeu? Louco para se livrar. Então, o que a gente pensa hoje é que, além de a gente ter um mundo de processos judiciais que nós não precisaríamos ter, se a gente tivesse uma outra cultura, tá? Se as pessoas olhassem nos olhos umas das outras, né? Nós temos um mundo de conflitos que são caros para o Estado, são pesados, estão no nosso custo social e por isso a gente precisa ter uma tributação tão alta. E se cada um apenas olhasse para o outro e fizesse e cumprisse a sua responsabilidade... Tão mais gostoso, né? Estava tudo resolvido. Marinês, tem uma tamanha relevância que você está trazendo, porque assim, o nosso papel, né, e o teu papel como
empreendedora do que você está fazendo hoje, né? Dessa relação que você tem com gente, e o meu papel, né, como consolidar, é fazer de fato que esse empresário entenda e tenha clareza que o caminho dessa relação humana, dele se apropriar, se interessar pela pessoa que teve acidente, seja ela dentro da empresa ou fora da empresa. Já contei alguns casos aqui para você no almoço, te conto agora aqui para todo mundo. Alguns casos de clientes da que a gente tem, que o caso da Padaria Real, né? O acidente de moto foi fora do Sandro, e aí 2 Zezinho vão lá e trazem o cara para trabalhar dentro e ainda colocam na inauguração da padaria o Sandro para estar junto com o pai, que é o seu Zé Vicente. Imagina que bacana. Eu quero que você venha trabalhar comigo, mas não é para ficar picando papel embaixo da escada, Sandro. Eu quero que você venha trabalhar comigo para abrir a inauguração da padaria, tá junto com meu pai lá. Foi a palavra que eu vi o Doia contando para esse menino, né? E a gente tem o privilégio de estar num convívio. Ele virou case de várias histórias aí, né, Doia, que a gente faz juntos, e tá lá até hoje. Hoje ele é um caixa de um supermercado, assim como outros clientes. O caso que você mesmo assistiu, o podcast do Thomas, né? Pois é, da Universal. O podcast do Thomas. Então tem lindo. tanta gente legal, Marina. Tem. Por isso que eu falo, quando a gente consegue converter, porque as pessoas não são naturalmente ruins, as pessoas são desinformadas. Aí o ponto, Marcelo. E aí ela, quando está desinformada, até com o Rodrigo a gente falava no almoço, né? Isso. A gente até o Rodrigo estava dizendo, a pessoa às vezes não tem informação e ela acaba sendo capacitista. Porque ela fala assim, pô, eu não tenho informação que esse cara pode fazer tal coisa. Então, o que eu faço? Eu economizo. Vai lá no cérebro reptiliano, a gente fala isso em sessão de viés. Exato. Vai no cérebro reptiliano e fala assim, olha, esse cara agora é uma pessoa com deficiência, ele não vai render aqui. Ele não vai encosta render. o cara. Exato. E aí fica se matando para tentar contratar o cara para não ser autuado. Exatamente. Tá aí nosso papel. Marinês, esse é o nosso papel. É tão interessante, porque o que acontece? As pessoas não são ruins, Marcelo. Muito pelo contrário, as pessoas são maravilhosas. O que falta é, às vezes, uma gestão e uma conversa e levar ideias, que é isso que você está fazendo tão bem. Você veja, a gente tem cases maravilhosos, Padaria Real, o Einstein incluindo os teus clientes lá, te procurando para uma coisa que não seja fake. Então, veja, apenas é o seguinte, você precisa de cota? Olha para dentro da sua casa, vê quem que você pode resgatar aí. Pode ser, inclusive, um filho de um teu empregado. Putz, com certeza. Não é? Epa. E mais, você vai transformar essa pessoa que você vai resgatar num teu parceiro maravilhoso, de vida. Numa pessoa que vai fazer tudo, que vai levar o nome da tua empresa dizendo, olha, eu nunca vou sair de lá. Eu nunca vou fazer nada para atrapalhar essa nossa relação. Vai ter honra, né? Vai dignidade. ter, exatamente. Porque é o que as pessoas querem, reconhecimento. E quando elas têm reconhecimento, elas restituem isso em ação, em um monte de ideias, comportamentos, não é? Você sabe, Marina, você estava falando, né? A gente estava conversando. Tem muita empresa ainda, gente, que está naquele anúncio de jornal, contrata-se PCD. Isso. Esse não é o caminho. Porque até começa contrata-se PCD, a mensagem que você está passando já. Imagina que coisa interessante. Tão negativa. É tão já mostrando que você está contratando com medo de ser autuado e não pelo desejo de contratar uma pessoa com deficiência. É tanto assim claro para quem está lendo aquele anúncio que você está contratando o que falta na pessoa, não o que farta na pessoa. Né, Marinês? Está contratando o que falta. Falta o que falta? Falta tal coisa da perna dele. Tá bom, então vamos contratar. Não, contrata a pessoa pelo que farta na pessoa. Pelo que sobra de inteligência. Gente. A gente costuma dizer assim para clientes nossos, assim, contratamos gente. Contratamos gente. Exato. Venha. Né? E aqui a gente vai fazer o processo e vai trazer o amigo, o pai. Quando você vê que a empresa ela tem uma cultura inclusiva, os próprios colaboradores começam a prospectar candidatos para vocês. Não é? Todo mundo tem alguém na família, né? Fato.
Então, veja, a coisa mais fácil do mundo, se você fizer uma prospecção dentro da tua própria empresa, entre as próprias pessoas que tiveram afastamentos na sua empresa, não é? Nossa, sobra gente. Essa é. E sobram talentos. Esse que é. E esses talentos vão se tornar seus parceiros. Então, você veja que fica uma coisa assim, um círculo virtuoso. Exato. Não um círculo vicioso. Porque quando você tem uma demanda na Justiça do Trabalho, essa demanda, Marcelo, é a ponta do iceberg do conflito. Você quer ver o que vira? Primeiro, em algum momento você vai brigar com o teu advogado. E eu não estou falando mal de advogado, não, gente. Eu sou hoje... Até porque você... Tá? Não estou falando mal, não. É que as relações humanas muitas vezes são conflituosas. Tá? Você vai dizer, aquele juiz é ladrão, me condenou. Está ganhando de quem? Você não pensa a prova que você fez. Você não pensa a conduta que você... Você não pensa se você escolheu o melhor advogado e se ele fez a melhor prova. O juiz é ruim. A culpa fica no juiz. E é isso que é legal a gente desmistificar, viu, gente? Exato. Vocês estão vendo a qualidade de gente que a gente coloca aqui no podcast. São desembargadores, são juízes, né? No teu caso, o caso do Samuel e ministro que está aqui também, tem podcast do ministro Cláudio Brandão. Então, olha só. Que é um querido também, por sinal. Então, é gente da melhor qualidade. Ninguém está querendo prejudicar a empresa, muito pelo contrário. Não, ao mas, contrário. pelo amor de Deus, tenta mudar o mindset e ser uma empresa humana. Né? Hoje está o ESG, tão em moda, mas assim, nem precisaria do ESG. Não, o ESG é ótimo. Não é ótimo? Ajuda pra caramba, né? Não, porque virou a coisa também mais fake do mundo. É, porque o cara começa a trabalhar pelo ESG para ganhar status, né? E deixa de ser humano, porque está fazendo uma moda. Exato. E não na essência. Não adianta ser estético e não ético. Agora, eu vou falar uma coisa também. A gente sabe, e as pessoas me dizem o seguinte, mas o juiz do trabalho é aquele, é o panfletário, é o cara de esquerda. Gente, não tem nada que sirva mais ao capital do que o trabalho e do que a Justiça do Trabalho. Lógico. Não é? Veja, nós também queremos todo mundo empregado, mas com absoluta responsabilidade. Então, é uma questão de equilíbrio mesmo. Olha, você que tem um trabalho aí, valoriza, porque está difícil, meu. Fato. Tá muito difícil, né? Então, valoriza, tá? Se agrega, traz ideias, não é? Não fala assim, esse meu chefe é ruim. Você deu para ele uma ideia boa? Até de repente falar para ele o sentimento que tem sobre ele, né? Para ver se ele melhora. De repente ele nem sabe o que é, né? Exato. Essa relação humana, né? Se comunica. Você não perde nada com isso. Gente, eu tô com a Maria Inês aqui só para dizer para vocês uma coisa importante. Esta mulher que está aqui na minha frente, respeitosamente, né, Má? Ela cuidou da maior ação que teve no nosso país aqui, foi o caso Shell. Foi. Conta pra gente um pouquinho disso. E assim, gente, você tem noção desse tamanho do negócio? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, nessa tua experiência, como é que foi isso. E tá muito alinhado com o que a gente falou, né? Com a questão do mindset, de como você funciona, como você pode evitar um monte de coisa e acaba caindo numa armadilha e tendo que pagar outras contas, né? Exatamente, uma conta gigante, né? E é um caso que, apesar de toda a reparação no qual ele se transformou, porque muitos hospitais foram construídos com o dinheiro do acordo efetivado após a sentença, foi construído o Barco Hospital Papa Francisco. É sensacional. Aliás, isso, Barco Hospital. Gente, o Papa Francisco pediu para o Frei Francisco da Providência de Deus para estar presente na Amazônia. Hoje ele se faz presente na Amazônia. O Frei Francisco da Providência de Deus é um dos homens mais maravilhosos que eu já pude conhecer na minha vida. Tá? Ele tem
um dos muitos trabalhos do Frei Francisco é um hospital que recebe pessoas fora de condições de vida. Putz. E muitas dessas crianças são crianças gestadas em face de incestos. Olha só, gente. Tá? Esse hospital está em Jaci. Essas crianças que às vezes chegam lá e não têm capacidade de vida nenhuma, são tão amadas e tão respeitadas nesse lugar que elas estão chegando à idade adulta, não é? E então, que bonito. E o Papa Francisco, o Frei Francisco, tem muitos hospitais. Hoje ele administra a Providência de Deus, administra, é um frei franciscano. Eles têm muitos hospitais e ele foi agraciado, no caso Shell, com dinheiro para construir um barco-hospital. É o barco-hospital Papa Francisco, atende 700 mil pessoas de comunidades ribeirinhas na Amazônia. A Unicamp mandou os médicos que foram os primeiros a operar lá, mas o barco está lá. Hoje, num outro caso, tem um outro barco que é o barco de apoio. Tem uma ambulância que também foi paga. Ambulância. Que é uma lancha que vai... Exato, que vai às comunidades ribeirinhas. Sensacional, que lindo. Mas o caso Shell é muito emblemático porque na década de 70, o que faziam as empresas químicas? Desmontavam o que era poluidor nos Estados Unidos e simplesmente montava no Brasil. Era isso, é fato. Era assim, que era judiação, fato. Né? Que triste. E Paulínia, que foi a cidade que eu trabalhei por muitos anos, tem muitos desses casos. E um deles é a fábrica da Shell, até hoje o Recanto dos Pássaros. É uma área gigantesca, que era uma área não só de parque fabril, com muitas empresas ali instaladas, mas também de muitas chácaras de produção de frutas. E ali houve a contaminação dos lençóis freáticos, houve a contaminação do ar e houve a contaminação de todo o entorno. As pessoas comiam essas frutas e começou a ter uma incidência de câncer, como nunca ocorreu no Brasil. E uma pessoa, um dos empregados, uma pessoa assim, sem grandes... ele é o nosso Erin Bronkovich, o seu rasteiro. Olha, que legal. Que inclusive ganhou um prêmio nos Estados Unidos. Seu rasteiro? Sim. O seu rasteiro começou a conversar com os empregados, com os colegas. Olha, você está doente também? Não é possível. E levou, então, um insight. Levou o caso ao Ministério Público do Trabalho, ele e alguns outros amigos ali. Mas veja, o que... Foi graças a ele que conseguiu descobrir isso aí. O que foi... Os próprios empregados notaram que era impossível que uma comunidade como aquela tivesse tantos casos. E esse processo ingressou na Justiça do Trabalho de Paulínia em 2017. E eu acabei... Nem faz muito tempo, hein? Nem faz muito tempo, né? Foi a maior condenação de um caso trabalhista no Brasil, porque posteriormente nós tivemos o desastre de Brumadinho, mas o desastre de Brumadinho, até em face da condenação do caso Shell, já gestou um acordo de imediato, então não teve uma condenação. Eu sei que você contribuiu um pouco nesse caso também, foi tipo consultor ali, deu uma ajuda. Os procuradores aqui, Ronaldo Lira, muitos dos que atuaram, conversamos na escola judicial com os juízes e procuradores do caso, que são pessoas maravilhosas e que vieram buscar, então, dados de como isso tinha se processado aqui em Campinas, porque virou realmente um case. Para você imaginar, o Instituto de Otorrinolaringologia da Unicamp, o IOU,
é um dos hospitais construídos com dinheiro do Caso Shell. Nossa, não sabia, que legal. São E muitos é maravilhoso lá, né? Fala hospitais, muito é bem. maravilhoso. Maravilhoso. São muitos hospitais, são muitos serviços que foram reformados com o valor da condenação e mais. Neste caso, foi a primeira vez no Brasil, e isso foi um paradigma trazido pela minha decisão, em que filhos de trabalhadores passaram a ter direito e vão ter direito enquanto viverem, porque tiveram o DNA, sofreram em face do DNA dos seus pais ter sido modificado pela contaminação. Então, não se deferiu direitos apenas aos trabalhadores, mas aos trabalhadores e a seus filhos nascidos após a contaminação sofrida pelos seus pais. Você vê como que o impacto social desse pode atrapalhar tanta vida, né? Tanto a vida. E como vocês fizeram uma reversão nesse assunto e puseram contribuir com tantas Aliás, outras. o Samuel Hugo Lima participou do julgamento do um mandado de segurança importante nesse caso. Eu Caramba, falo que esse é um legal. caso 15ª região, Você porque vê? muita gente participou, inclusive hoje o seu presidente, Dr. Samuel Hugo Lima, teve participação Sensacional. importante. Nossa, que bonito. Tá? Que bonito. Agora, até sem nenhum julgamento e olhando para trás, eu atuei muito nesse caso, tentando mediá-lo, porque sempre foi a minha ideia, e eu fui uma das primeiras que escrevi sobre isso no Brasil, sobre tornar a justiça um local em que as pessoas pudessem se ouvir e não se degladiar, né? Eu tenho um trabalho de mestrado, né? Tenho, que se chama Mediação em Juízo. E fui, durante muitos anos, do Conselho Nacional de Justiça da Política Nacional de Conciliação. Sou uma das pessoas que gestou essa política no Brasil. Na 15ª região, esse trabalho em 2º grau de jurisdição eu criei com a doutora Gisela. Então, veja, sempre fui muito vinculada a querer conciliar as pessoas, em que as pessoas se ouvissem e elas acertassem. E veja, teria sido muito mais barato para a Shell, haveria um link entre a Shell e seus empregados, o que até hoje não há, e isso é uma pena. Haveria uma relação empática Exato. Entre a Shell e todos os usuários, né, quem usa a gasolina deles, assim, teria uma relação de empatia muito grande se tivesse feito de um jeito bacana. Exato. Então, hoje, olhando para trás, eu penso que eu talvez tenha falhado, neste caso, em fazer com que eles entendessem que um acordo era muito mais importante. O que a juíza do caso Brumadinho conseguiu, e eu tiro o chapéu para ela, né, porque em pouco tempo, ela ouviu as pessoas e, junto lá com o procurador também, o Geraldo Imediato, eles conseguiram fazer belos acordos e fazer uma reparação que não é efetiva, porque aquilo é um drama. Nunca repara, né? Nunca dá para reparar tudo, né? Exato. Mas dá uma minimizada na dor, né? Talvez, né? E até, vamos falar dos impactos econômicos, teria sido muito menor o impacto econômico para a empresa e o impacto até para a própria imagem dela. Então, hoje eu gostaria muito de chamar a atenção do que mais do que ser texto, mais do que cumprir cota, é mostrar para as pessoas que você é contexto também. Então, começa com seus próprios acidentados ou com os acidentados parentes dos seus empregados, com os autistas filhos dos seus empregados, não é? Quem sabe a gente consegue incluir mais de uma forma muito mais efetiva e menos fake. Não, sensacional, Marins. É prazeroso te escutar e é muito legal a gente saber, né? Porque assim, como estava aqui, né, como vai ter, você também tem o podcast do Samuel e entre outros que vocês vão ver, é muito legal você entender o seguinte, essa turma tá a fim de fazer bacana. Ninguém é contra o outro aqui. A gente está, né? E eu falo a gente me sentindo do teu time, né? Porque Exato. Assim, a ideia é fazer com que a empresa seja um lugar, um ambiente saudável, seguro, empático, humanizado.
para evitar esse monte de problema. Se o empresário hoje, sim, tem um monte de coisa para fazer, eu sou empresário também, né? Mas assim, se o cara entender que o maior patrimônio dele é gente, Marinês, ele vai ter um mindset mudado, ele vai conseguir fazer com que o espaço dele seja algo sagrado. E se isso é algo sagrado, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu sei, eu aprendi num curso que tem que tratar os funcionários bem. Não, você não tem que tratar os funcionários, você tem que amar a tua equipe. Você tem que amar essa turma, você tem que ter uma relação de amor afetivo por gente. Se você quer ter alguma coisa hoje, você quer se relacionar numa empresa, você tem que ter uma relação afetiva pelas pessoas. De respeito, empática, justa. Senão você não consegue sair do lugar comum. Do lugar Mas comum. mais do que tudo, Marcelo, isso para mim é muito importante falar. Qual é a função social da empresa? Pronto. Não, Tá mas aí. qual é a função? Eu te pergunto, qual Sim. é a função social da empresa? Cara, é gerar lucro. Sim, Tá? Essa é a função social da empresa. Por quê? Quando ela gera lucro, ela vai pagar tributo, você vai ser rico, você vai movimentar o comércio, você vai pagar salário, você vai empregar mais. Tá? Só aumentar o número de colaboradores. Exatamente. Mas como você quer ser rico e gerar lucro? E gerar lucro, se você nem gosta daquilo que você faz. E nem gosta de gente. E se você está brigando com as pessoas que poderiam ser teu parceiro e te ajudar a gerar lucro. Sensacional. Cara, tá? Hoje eu sou empresária também e estou sofrendo todos os dramas. Eu sou empresária sem dinheiro, gente. Nesse país é ser doido de tudo, tá? Então eu também tô nessa. Veja, se eu todo dia não levantar com muita satisfação, muita vontade, e não propósito, puser um monte de gente do meu lado, cara, eu vou dar certo. Ó, você já deu certo, sabe por quê? Primeiro que eu sou teu fã. Eu também. E eu já estou do teu fã. lado. Nós somos eu e toda a família Consolidar, que a gente tem um grupinho bacana. A gente nós temos bastante gente que gosta muito de você. Essa família é maravilhosa. E do teu trabalho, Vilma. Deixa eu te contar uma coisa. O tempo passa rápido aqui, né? Sim. E a gente tem umas perguntinhas que a gente não pode deixar de escapar. Uma delas é o que Marinês veio fazer aqui hoje no nosso estúdio do podcast, né? O Pode Incluir, Vozes da Inclusão, que gostaria de falar e ainda não falou. Olha, o que eu queria mesmo dar um recado é: pensa na sua própria produção de acidentes. Pensa na inclusão de quem já está na sua vida. Veja sempre, tenha sempre um olhar muito cuidadoso para a tua produção, para a tua necessidade de hora extra, para se o seu empregado está cansado, para assim, tomar muito cuidado com isso. Deu alguma zica? Procura a pessoa e conversa. Tá? Porque primeiro você vai economizar, cara. Segundo, você vai pôr, ainda que tenha dado um problema, alguém do seu lado. A família dessa pessoa do teu lado. Isso pode fazer uma big diferença lá. Grande, muito. Tá? Então, eu acho que a minha função hoje aqui, até complementando um pouco, né? Você chamou o Dr. Samuel Gulimo, presidente do segundo maior Tribunal Regional do Trabalho do país. Eu acho que a minha visão aqui seria dizer isso. Pensa nisso, tá? E a função social da tua empresa é gerar lucro, sim. E nós, da Justiça do Trabalho, queremos que isso aconteça. Claro, ninguém não tem nada estamos contra você. Lógico. Muito pelo contrário, a gente quer que você gere muito lucro, que você tenha muita possibilidade e que você faça isso de uma forma responsável, é óbvio. Não, por aí. Lindo, lindo. Isso aqui é praticamente, gente, é uma consultoria. Isso aqui tem que cobrar para fazer, viu? É muito legal, Marco, que você fala, viu? Muito importante. E eu queria saber um medo seu. Um medo, Marinês. Hoje eu tenho muito medo de não dar conta de ser empresária. Até pelo monte de gente que depende de mim e que depende, né, do meu sucesso, da Beatriz e do Maurício, e também medo de não honrar os trabalhadores da saúde de Campinas, de quem eu sou, de alguma forma, herdeira de um trabalho
que eu quero realmente transformar em algo, sempre vou dizer, olha, eu quero ser e quero ser uma grande parceira do Sim Saúde Campinas, mas fazendo uma ponte com a Rede OSP. A Rede OSP dos gestores de hospitais de serviços de saúde de Campinas e dos gestores de RH dessas entidades, porque a minha função atual é juntar esses gestores com trabalhadores da saúde, porque aí eu vou honrar o lugar que eu estou em Campinas, que é um presente. Super. O trabalho que o Sindicato da Saúde e a Federação da Saúde fizeram, né? Todo mundo que me precedeu naquele prédio, não é? E que é uma história. Que é uma história. E eu espero que dia 20 de fevereiro a gente consiga estar lá com muitos alunos de técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, e quem sabe eu não conseguiria, gente, aqui, atenção, o que eu preciso é quem me ajude com língua de sinais, porque quem sabe eu conseguisse capacitar, o prédio já é todinho acessível, Marcelo. A gente eu conheço, maravilhoso. Para cadeirante. E lá é patrimônio tombado, inclusive. Sim, né? E a gente teve maior trabalho de fazer aquela acessibilidade. Mas o que me falta? Talvez dar aula para o público surdo que tem e que precisa ter um belíssimo emprego, que quem sabe seria um técnico de enfermagem, que é uma profissão que não está uberizada, tem muita vaga de trabalho e quem sabe a gente poderia, não é, capacitar essas pessoas para estarem nesses empregos. Lindo, não tenha dúvida. Marinês, um desejo profundo teu, que eu não posso passar por o que eu estou fazendo nessa vida sem deixar esse legado. Um desejo seu. Cuidar da minha família, tá? De uma forma muito adequada. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, com o apoio deles, eu consegui estar onde eu cheguei, o que não foi fácil, mas foi muito dependente do apoio deles. E nos últimos anos, gente, o que o meu filho me auxiliou? Assim, eu desejo que todo pai possa ter o apoio que eu tive do meu filho. Do Guilherme, do José Guilherme. Olha, se tem luz no mundo, é essa criatura. Olha, Gui, que moral. Eu tô fazendo chorar aqui, meu velho. Eu vou chorar aqui. Eu sou pai também. Meu filho me ensina, gente, meu filho me ensina. Que bonito. 24 horas por dia. É uma coisa assim impressionante. Meu irmão Maurício me ensina 24 horas por dia. A Beatriz, minha sócia, me ensina 24 horas por dia. Ou seja, você, Marcelo, vocês têm me ensinado muito. Eu sou grata pelas pessoas que Deus coloca na minha vida e eu espero honrá-las. Gratidão, minha linda. Eu tenho um presentinho para te dar aqui. Nossa, que a gente tem... Você já me deu um presente, né? Me trazendo para bater papo com você e para almoçar com você. Para você nunca esquecer. E como que eu poderia esquecer disso? Olha que legalzinho aqui. Ó. Gente, posso abrir? Pode abrir, é teu. Olha só. Olha, lá na faculdade, a gente, em todos os nossos cafés da manhã que você viu, a gente não usa descartáveis. A gente tenta ser o mais responsável possível, não é? Então, isso aqui vai estar todos os dias comigo. Obrigada. Marinês, você é uma querida, gratidão por participar aqui com a gente. Eu espero que isso aqui seja divulgado nos 4 cantos do mundo, assim, até porque a mensagem é super, né, de entusiasmar o empresário que ainda não viu aquilo que deveria ver. Aliás, ver aquilo que deveria ver e o empresário passar por um processo de vida aqui, ter a oportunidade de ser empresário e não conseguir viver na sua empresa a vida vivida em abundância, com inclusão verdadeira,
que não é inclusão estética, Exato. mas é inclusão ética, né? E saber que tem como você lidar com essa relação de pertencimento e ser uma empresa super conectada, então você perdeu um tempo na vida. Então convido você, assista, divulgue, participe e saiba um pouco mais da minha amiga aqui, Marinês, querida, amada. Posso te dar um abraço? Deve. Registrar um abraço? Deve. Vamos lá.